Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje. Então na última aula a gente estava falando um pouco mais, né, sobre os povos africanos, sobre a sua cultura, sobre a influência dessa cultura africana na formação da cultura brasileira. Vimos que muitos ritmos, né, que existem no Brasil vieram, né, dessa cultura africana, a dança, a música, muitos ritmos musicais, né? A própria língua falada, muitas palavras, né? Vem da origem africana, culinária, ou alimentação, a gente aprendeu muito também. A religião, né? Muitas religiões africanas também. E isso tudo foi fundamental, né? Para ajudar na formação, então, da cultura do território brasileiro, da formação da cultura e do desenvolvimento econômico, né, do nosso povo aqui. Então, vimos ali um pouquinho que a capoeira, né, que é uma mistura de dança, de luta, o samba, né, que é tão conhecido, se fala que o samba é brasileiro, que o Brasil é o país do samba. Por quê? Porque veio desses ritmos africanos, né? Então, o samba de roda, com instrumentos musicais, com tambores, berimbau, atabaque, todos esses instrumentos aí têm a influência da cultura africana, então. Aqui temos como alimento o acarajé, né? Outros tipos de alimento também aqui existem no Brasil também. O bobó, né? Que eles chamam bobó de camarão, bobó de peixe. Então, tudo isso aí foi inventado, foi passado para a nossa cultura, mas a partir do conhecimento já, né, desses povos. Então aqui vocês tinham como tarefa, né, na página 17 da apostila grande de vocês, sobre esses textos que a gente leu aí, né, sobre a influência então dessa cultura. Então vocês encontraram ali as palavrinhas sobre a cultura africana? Conseguiram achar? Escreveram lá já no caderninho de vocês? Então, caso vocês tenham só encontrado aqui, vocês vão procurar então no dicionário e escrever lá qual é o significado dessas palavras aí então na cultura africana. Então, quem fez lá no caderno, né, pode conferir, a prof tem aqui também os significados. Quem não fez pode escrever lá então. O dendê, o que é? Dendê é o óleo da fruta do dendezeiro, então, que costumam fazer o óleo de dendê, muito utilizado, né, na culinária baiana, nordestina, devido à influência dos povos africanos, né, nesses locais. A gangorra, ou pinheque, como nós conhecemos aqui no Brasil, né, aquele brinquedo onde uma criança senta numa ponta, a outra na outra, quando uma sobe, a outra desce, e ela coloca os pés no chão lá para subir, e a outra que está em cima desce, então é como se fosse uma balança, né, um balanço para se equilibrar ali. Cafuné, o que é o cafuné? Seria uma carícia com a ponta dos dedos na cabeça de alguém, então, um afago. Tem gente que faz com a mão fechada, né, o cafuné aqui. O fubá é a farinha feita do milho, que é utilizada para fazer a polenta, o bolo de fubá. Samba, a origem do nome samba, quer dizer, é uma festa com música e dança. Então, o samba de roda, né, que foi criado no Brasil, tem origem africana também. Já essa dança deles do samba era uma festa, uma música com tambores, palmas, né, de palma acompanhando. Dengosa seria aquela pessoa manhosa, né? Dengosa, dengoso. O acarajé, como nós vimos na outra página, então, ele é um bolinho, tá? É um bolinho feito com feijão. Por que diz bola de fogo aqui? Então, porque ele tem bastante pimenta, bastante tempero, né? Ele é frito no óleo de dendê. Às vezes eles fazem um recheio de camarão também para colocar no meio. Então é um bolinho feito com feijão fradinho, aquele feijão branco. E o berimbau? Berimbau é um instrumento de corda que tem origem angolana, né? Angola, na África, e é aquele instrumento usado nas rodas de capoeira. Então, que ele é feito com frutos secos, com
um pedaço de um talo de uma planta também, e para dar o barulho típico, né, do berimbau. Então, agora aqui na parte do lápis na mão dizia lá: complete o esquema a seguir com base em seus estudos. Povos que deram início ao processo de formação do povo brasileiro. Já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil. Quais eram os povos que já estavam aqui, que já habitavam essas terras, antes da chegada de outros povos migrantes, né, imigrantes de Portugal e mesmo de outros países da Europa? Então, eram os indígenas. Então, os indígenas eram os povos que já habitavam as terras que hoje é o Brasil. E aqui, vieram com o objetivo de... Quem que veio depois? Então, são os portugueses, que vieram com o objetivo de colonizar essas terras, né? E obter lucro, riquezas. Então, vamos colocar aqui na primeira: indígenas. E aqui, portugueses. O que eles queriam? O objetivo, então, de colonizar as terras e obter lucro, né? E obter lucro. Vamos colocar só assim: obter riqueza. Que foi trazido à força? Então, foram os africanos, povos africanos, para trabalhar como escravos, que era o trabalho forçado, né? Na mineração, na agricultura, e afazeres domésticos, né? Em casa também. E domésticos. Tá? Então, esse aqui, os escravos, agricultura e afazeres domésticos. Agora nós vamos na página 18. Vamos ver aqui, ó. Outros povos que contribuíram para a formação da identidade brasileira, então. Depois desses 3 povos aí, que foram os povos formadores, né, da população brasileira, que formaram o início, né, da nossa população, que então foram os indígenas, os portugueses e africanos. Aí começaram a chegar outros povos, como nós já vimos, como estamos também trabalhando, né, em geografia, que começou a chegar outros povos imigrantes. Então, outros povos que contribuíram para a formação da identidade brasileira. Diferentes povos migraram para o Brasil no decorrer dos últimos séculos. Chamamos de imigrantes. Eles promoveram a ocupação do território e o desenvolvimento da economia e da cultura brasileira. O movimento de pessoas de um lugar para outro chama-se migração. Vocês lembram lá que a gente já trabalhou isso, né? No início do ano. Então, migrar, se deslocar de um lugar para o outro, né? Para viver, não só a passeio. Quando a gente está passeando, a gente é turista. Então, a migração é quando você se desloca de um local para outro para viver, para morar mesmo, né? Geralmente, migra-se em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Então, a gente pode migrar de uma cidade para outra, um estado para outro. Então, existe a migração interna, né, dentro do próprio país, ou dentro da mesma unidade federativa. Mas tem a migração externa, muita gente vai de um país para o outro, né? Então, essa migração envolve a saída de um lugar e a entrada em outro. Quando uma pessoa sai do seu país de origem para morar em outro, ela é chamada de emigrante, né? Quando ela sai do seu país, é chamada de emigrante. E ao entrar no novo país, ela é recebida como imigrante. Isso a gente já estudou, né, no início lá do ano. Então, em outras palavras, ser imigrante significa residir em um país, estado ou município que não são os seus de origem. Então, quando eu estou em um local que não é o local onde
eu nasci, o local onde eu morava desde que nasci, então esse local eu vou ser conhecida como imigrante nesse local, certo? Então ser imigrante significa residir em um país, ou um estado, ou um município que não são os seus de origem, certo? Na nossa turma nós temos várias crianças, né, que vieram de outros municípios, que não nasceram aqui. Então, podemos dizer que eles são imigrantes aqui para nós, certo? Você e seus familiares são migrantes? Caso a resposta seja positiva, qual é o lugar de origem de vocês? Onde você nasceu, sua família nasceu? Por que vocês migraram? Por que vocês vieram para o local? Então, a gente sabe que, já falando sobre isso também, né? Na maioria das vezes as pessoas migram por melhores condições de vida, devido ao emprego, principalmente do pai ou da mãe, né? Que tem que se mudar. Às vezes para estudar, é comum às vezes as pessoas saírem da sua cidade, irem fazer uma faculdade em outro lugar e depois retornar à sua cidade de origem, né? Então, é a migração de retorno. Digamos assim, por exemplo, eu mudo para uma outra cidade ou um outro estado, até mesmo de país, devido ao meu trabalho. E não me adaptei, não me acertei no lugar, precisei voltar, né? E aí eu faço uma migração de retorno, certo? Então, observe as imagens, leia as legendas e identifique no texto exemplos de imigrantes que se estabeleceram no país a partir de 1800. Então, aqui está, sede da colônia Dona Francisca em Joinville, Santa Catarina, no ano de 1880. Vejam só, para quem já desceu a Serra Dona Francisca, né, antes de chegar em Joinville, ali, antes da BR-101, sabe que a Vila Dona Francisca ainda existe, muitas casas antigas lá, né? Talvez até alguma dessas que apareça aqui ainda existam lá, né? Mas aqui, então, a sede da colônia ainda Dona Francisca. A cidade de Joinville foi mais para longe um pouco, né, do que essa Vila Dona Francisca. Aqui a chegada de imigrantes holandeses ao Brasil em 1952. Ó, estão segurando a vaquinha, até a vaquinha é chamada de vaquinha holandesa, né? Essas manchadinhas aqui que eram muito criadas, né, para os povos que vieram, os holandeses. Então, os holandeses chegaram ao Brasil a partir da década de 1940, trazendo máquinas agrícolas, cabeças de gado, tecnologia para o cultivo da terra. A maior parte deles instalou-se na região sul. Então, por isso eles chamam a vaquinha de holandesa. Eles trouxeram, né, algum gado do seu país de origem. E Joinville, por exemplo, foi colonizada, né, por alemães. Então, essa colônia Dona Francisca também é bem típica alemã, né? Então, até tem os nomes de hotéis e restaurantes por ali que são nomes de origem alemã mesmo. Certo, pessoal? Então, nossa aula de geografia fica por aqui hoje, tá? Até a próxima aula, então, tá bom? Beijo e até mais.